Olá, meu nome é Alencar e eu tenho o privilégio de pastorear a segunda igreja presbiteriana de Martinópolis, no interior de São Paulo. Eu fui convidado para participar desse belíssimo projeto Caminhando pelos Salmos e hoje nós iremos olhar para o Salmo 75. A palavra do nosso Deus diz da seguinte maneira: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim, eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até às escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Queridos, eu quero iniciar nossa devocional pensando um pouco sobre o cenário do nosso país atualmente e no engajamento da maior parte da população nas discussões políticas. E aí eu quero olhar especialmente para a atuação dos juízes da Suprema Corte do país nesse contexto onde há discussões variadas sobre a política no país. Nós temos visto uma atuação bastante enfática dos juízes do STF. Alguns podem até aplaudir, outros tecem críticas ferozes e, com certa razão, a meu ver. O ponto que eu quero abordar é que até alguns poucos anos atrás, a maior parte dos brasileiros não conheciam os ministros do STF, não podiam nem sequer citar o nome daqueles que compõem esta Suprema Corte. Hoje, nós vemos pessoas comuns, pessoas que não estão envolvidas na área jurídica, mencionando os nomes desses juízes devido à atuação desses juízes no âmbito político e até por serem chamados a decidir sobre questões que envolvem a política. Nós percebemos que muitos acabam tecendo comentários negativos sobre esses juízes. De fato, aqui, neste mundo, nós vemos julgamentos que são parciais. O texto que nós temos diante de nós é um texto que fala sobre o supremo e maravilhoso juiz, o juiz eterno, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus que se revelou a nós por meio das Escrituras e que pode julgar a todos, pois é o soberano de toda a terra.
Nesse sentido, olhando para o texto, nós vemos que esse supremo, soberano juiz, ele é perfeito, e por ser perfeito, nós devemos então declarar todos os atos maravilhosos deste juiz. O verso número 1, o finalzinho diz: invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Quantos atos maravilhosos o nosso juiz perfeito, o nosso Deus eterno, não tem realizado e já não realizou. Outro fator ainda que é necessário considerar neste texto diz respeito ao que temos aí a partir do verso número 2 até o verso número 5, o fato de que Deus, sendo o perfeito e soberano juiz, ele determinou um dia para julgar os homens e chama estes homens à razão, adverte esses homens a deixarem então a arrogância, a insolência, a insubordinação. Os irmãos podem perceber de maneira mais clara o que diz aí no verso número 4. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes. O homem, por causa da sua natureza pecaminosa, ele tende sempre à arrogância. E a arrogância é algo que Deus abomina. Deus não suporta o ser arrogante, de tal modo que as Escrituras dizem que ele se opõe aos orgulhosos, aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O soberano juiz, então, adverte esses homens para abandonarem a arrogância. Mas eu quero caminhar um pouco mais com os queridos e olhar que Deus é o juiz soberano que decide todo o curso da história do homem, bem como o resultado da história do homem. A partir do verso número 6, nós vemos o seguinte: porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é juiz. A um abate, a outro exalta. Portanto, o supremo juiz, ele que determina o curso da história do homem. Alguns comentaristas apontam que este texto, esse salmo foi escrito naquela época em que a Síria estava conquistando muitos territórios e alguns líderes judeus estavam procurando auxílio em outras nações. E aí nós vemos o salmista dizendo que na realidade o auxílio não vem de outros povos, nem do Oriente, nem do Ocidente, mas na realidade Deus é que determina o curso da nossa história, o curso da história do seu povo. Ele é quem estabelece o resultado dos embates, das guerras, das lutas. Ele que determina o nosso futuro. Queridos, para encerrar, nós devemos olhar então para o que temos aí diante de nós, a partir do verso número 8, que fala de Deus sendo juiz soberano, que julga com ira aos ímpios e por isso ele os abate, mas também com graça ele suscita louvor nos lábios dos justos e exalta a força dos justos. Claro que nós devemos compreender que os justos aqui não são aqueles que não pecam, mas aqueles que já pela fé tiveram os seus corações transformados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Pela fé, confiam no eterno Filho de Deus. No caso dos nossos irmãos do Antigo Testamento, eles confiavam que Deus haveria de enviar o Messias, o seu Filho. No nosso caso, nós confiamos que Deus já enviou o Messias,
Somos justificados pela justiça de Cristo e tidos por justos aos olhos de Deus. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, que é o santo, supremo juiz. Nele nós podemos confiar, pois ele julga retamente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.